Bom, galera, então vamos lá à resolução dos exercícios de matriz. Bom, o primeiro exercício é o exercício número 1 da página 232 e ele diz o seguinte: para controlar a alimentação, uma pessoa fez uma pesquisa sobre a quantidade de energia e de proteínas presentes em 100 gramas de alguns tipos de carne. Constatou que 100 gramas de filé de frango grelhado tem 159 quilocalorias de energia e 32 gramas de proteína. A sardinha assada tem 164 quilocalorias e 32,2 gramas de proteína. E o contrafilé grelhado tem 278 quilocalorias e 32,4 gramas de proteína. Letra A. Organize esses dados em tabela. Bom, então vocês podem ver, eu organizei aqui uma tabela e eu coloquei o frango, a sardinha e o contrafilé, sendo que os três têm 100 gramas e as informações de energia e proteína. Aí eu coloquei aqui, conforme ele fala na questão, que o frango tem 159 quilocalorias, a proteína 32 gramas de proteína do frango e assim sucessivamente, com a sardinha e com o contrafilé. A letra B pede para escrever uma matriz correspondente a essa tabela. Aí eu peguei os valores e coloquei formando uma matriz e ficou 169, 164, 278, 32, 32,2 e 32,4. E na letra C, ele pergunta qual é o tipo dessa matriz. Então ela é uma matriz, como vocês podem ver, 2 por 3. Então, bora lá. Questão 8 da página 232. FAP, São Paulo. Sabendo que as matrizes A e B, são essas duas, obedecem à condição A elevado a T igual a B, conclui-se que X é um número. Alternativa A, ímpar positivo, alternativa B, ímpar negativo, alternativa C, par positivo, alternativa D, par negativo, alternativa E, racional no inteiro. Então, como que se faz essa questão? A gente vai usar duas propriedades. A transposta de uma matriz, porque esse A está elevado a T, tá com um Tzinho em cima, tanto faz. E a igualdade de matrizes, porque A vai ser igual a B. Então, qual vai ser a primeira coisa a fazer? Colocar essa matriz transposta. Como se faz isso? Você vai pegar essa primeira linha e você vai transformar ela numa coluna, girando ela. E essa segunda linha na segunda coluna. Então, vai ficar mais ou menos assim. 2, 4... e 3, 5, 2, 1. A linha virou a coluna, essa linha virou a segunda coluna. Como as matrizes são iguais, os números da esquerda vão ser iguais aos números da esquerda da outra matriz e os da direita com o da outra matriz, da direita. Então vai ficar assim. X ao quadrado menos 2 igual a 2. Esse igual a esse. X mais 6 igual a 4. Aí 3 igual a 3, 5 igual a 5, 2 igual a 2 e 1 igual a 1. Tá. Ele quer saber qual que é o valor de x, com as 5 alternativas que foram lidas no começo da questão. Então a gente descobre o x através dessas duas, que são as únicas que tem a incógnita. Nessa vai ficar x igual a raiz de 4, que o resultado vai ser mais ou menos 2. E na de baixo, x só vai ser igual a menos 2. Como tem menos 2 nas duas possibilidades de x, o resultado que a gente vai adotar vai ser menos 2. Ou seja, vai ser a alternativa D, que é um par negativo. A minha questão é a questão da página 239, questão 13, exercício A. Dadas essas três matrizes, ele me pede para eu fazer a multiplicação da matriz A pela matriz B. O primeiro passo, no caso para a resolução do exercício, é copiar as matrizes, que é 2, 6, menos 1 e 0, vezes 4 e 3, fechado. Primeira coisa que eu faço, 2 vezes 3, que lógica, 2 vezes 4, perdão. 2 vezes 4 igual a 8. Logo após,
eu pego esse mesmo 6 e multiplico por 3, que aí vai dar, que aí eu faço a soma e coloco aqui 6 vezes 3, que vai dar 18. Logo após eu faço o mesmo processo embaixo, menos 1 vezes 4, que vai dar menos 4, e 0 vezes 3, que vai dar 0. E eu efetuo a soma dos dois resultados, que no caso 8 mais 18 vai dar 26. Ok, vamos lá, vai dar 26. E aqui a de baixo vai dar menos 4, sendo esse o resultado da multiplicação da matriz A e B. Questão 16 da página 239. Dada a definição, duas matrizes A e B comutam na multiplicação se, e somente se, A vezes B é igual a B vezes A. Verifique se as matrizes A, que é essa, e B, que é essa, comutam na multiplicação. Duas matrizes elas vão comutar se, mesmo trocando a posição delas, elas derem o mesmo resultado, o resultado final. Algumas matrizes isso não acontece, porque os valores eles ficam diferentes. Aí o enunciado pede para ver se essas duas matrizes, A e B, comutam. A gente tem que usar a propriedade da multiplicação de raízes. De matrizes, aliás, não raízes. E como que a gente faz isso? A gente pega as duas primeiras linhas, ou as duas linhas, e multiplica pela primeira coluna. Depois a gente pega essas duas linhas e multiplica pela segunda. Como o caso é para ver se A vezes B é igual a B vezes A, a gente faz a mesma coisa, só que com as linhas de B e as colunas de A. Então, como se faz primeiramente? A vezes B. Aí pega essa primeira linha, que é 3 e 2, e pega a primeira coluna, que é 1 e menos 1. Aí faz 3 vezes 1 mais 2 vezes menos 1, que já está aqui. Depois pega a linha de baixo, que é 1 vezes 1 mais 1 vezes menos 1. Depois faz com a segunda coluna, 3 vezes menos 2 mais 2 vezes 3, aqui. Depois, 1 vezes menos 2, mais 1 vezes 3. Aqui vai ser 3 menos 2, que vai dar 1. Aqui vai ser 1 menos 1, que vai dar 0. Aqui vai ser 6 menos 6, que vai dar 0. E aqui vai ser 3 menos 2, que vai dar 1. Aí a gente achou a primeira matriz. Agora a gente tem que achar a outra, que é B vezes A, para ver se é igual. Se for igual, elas vão comutar. Aí faz a mesma coisa. 1 vezes 3 mais 1 vezes menos 2. A ordem não importa. Menos 1 vezes 3 mais 3 vezes 1. Aqui. Depois com a segunda coluna. 1 vezes 2 menos 2 vezes 1. Depois menos 1 vezes 2 mais 3 vezes 1. 3 menos 2 vai dar 1. Menos 3 mais 3 vai dar 0. Menos 2 mais 2 vai dar 0. E mais 3 menos 2 vai dar 1. Então esse é o resultado. Como os resultados eles são iguais, então as duas comutam. Se não fossem iguais, elas não comutariam. Show. Página 239, questão 14, letra B. A questão 14 fala: sendo as matrizes A igual 1, 2, 3, 0, 6, 1, a matriz B 1, 1, 4, 4, 2, 2, e a matriz C, que nós não vamos usar nessa letra, mas de qualquer forma é 1, 1, 1 menos 1, menos 1, 1, 1 menos 1. Na letra B, ele pede a multiplicação da matriz B pela matriz A. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar cada linha da matriz B por cada coluna da matriz A, ou seja, essa linha por essa coluna, essa linha por essa mesma coluna, essa linha por essa mesma coluna, depois com a segunda e com a terceira coluna sucessivamente. E aí, com isso, nós vamos montar a nossa matriz final. Aqui, as multiplicações vão ficar 1 vezes 1 mais 1 vezes 0, 1, 4 vezes 1 mais 4 vezes 0, 4, 2 vezes 1 mais 2 vezes 0, 2, 1 vezes 2 mais 1 vezes 6, 8, 4 vezes 2 mais 4 vezes 6, 32, 2 vezes 2 mais 2 vezes 6, 16, 1 vezes 3 mais 1 vezes 1, 4, 4 vezes 3 mais 4 vezes 1, aqui é 16,
e 2 vezes 3 mais 2 vezes 1 igual a 8. Fazendo na ordem das colunas, é só a gente colocando certinho aqui, e aqui nós temos a nossa matriz final. 1, 4, 2, 8, 32, 16, 4, 16, 8. 241, exercício 21A. Obtenha se existir a inversa de cada matriz. No caso, A é a matriz 3, 6, 0 e 1. Para obter a inversa, o primeiro passo que fazemos toda a matriz é multiplicar por A, B, C, D, assumindo que seja A menos 1, e igualar a 1, 0, 1, 0, outra matriz. Então, vamos lá. Primeiro a multiplicação, 3 vezes A é igual a 3A. Somamos com o segundo, que vai ser 6 vezes C. 6C. E repetimos o mesmo processo aqui embaixo. 0 vezes A, que vai ser igual a 0. E 1 vezes C, que é igual a C. Depois fazemos o mesmo processo usando B e D. 3 vezes B é igual a 3B. E 6 vezes D igual a 6D. Fazemos a soma novamente. 0 vezes B igual a 0. E 1 vezes D igual a D. Isso ainda igualando a 1, 0, 1, 0. Agora nós, no caso, faremos a igualação dos elementos correspondentes, para podermos assim obter o sistema de equação. 3A mais 6C vai ser igual a 1. Pois pegamos esse aqui, igualamos ao primeiro. 0 mais C vai ser igual a 0, pois fazemos a igualação com esse termo aqui. 3B mais 6D, vamos igualar a esse 0. E 0 mais D, vamos igualar a 1. Com isso, já podemos chegar a dois resultados, que C igual a 0 e D igual a 1. Agora falta achar o A e o B. Agora a gente faz a substituição na equação. 3A mais 6C igual a 1. C igual a 0. Logo, vai ser 3A mais 6 vezes 0, igual a 1. Onde A vai ser igual a 1 terço. E fazemos a mesma coisa na equação 3B mais 6D igual a 0. 3B mais 6 vezes 1 igual a 0. 3B mais 6 vezes 1 igual a 0. 3B igual a menos 6. B igual a menos 6 sobre 3. B igual a menos 2. Agora nós fazemos a substituição aqui, para descobrir como será a função inversa, sendo A igual a 1 terço, B igual a menos 2, C igual a 0 e D igual a 1. Sendo essa a nossa matriz inversa. Sendo assim verdadeiro, pois a matriz 3, 6, 0 e 1 possui uma inversa, que é 1 terço, menos 2, 0 e 1. Mas para ficar mais bonitinho, aqui 1 terço, menos 2, 0 e 1. Página 241, exercício 1A. O exercício pede para a gente representar explicitamente as matrizes. Ele fala para a gente que a matriz A é uma matriz AIJ 3x3, ou seja, ela tem 3 linhas e 3 colunas. E ele dá para a gente duas regras. Ele fala que a IJ vai ser igual a 3 se I for igual a J, ou seja, se a posição da linha for a mesma posição da coluna. E ele fala que a IJ vai ser igual a 0 se I for diferente de J, ou seja, se a posição da linha for diferente da posição da coluna. É só a gente analisar. Essa posição aqui é a primeira coluna, primeira linha, ou seja, I e J são iguais. Então aqui vai ser 3. Já essa aqui é a primeira linha mais a segunda coluna. Então vai ser 0. E aqui também é diferente, vai ser 0. Aqui é a primeira linha, segunda coluna. Então aqui também vai ser 0. Aqui segunda linha, e segunda coluna. Então aqui vai ser 3, porque é igual. E aqui terceira linha, segunda coluna. Então aqui vai ser 0 também, porque é diferente. Aqui mais uma vez 1 e 3, diferente. Aqui é diferente. E aqui, terceira linha, terceira coluna, vai ser 3. Então, a nossa matriz ficou 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Questão 6, da página 241. Nela temos uma matriz que é
x ao quadrado menos 7x mais 13 e 0. E x ao quadrado menos 3x menos 4 e 1. E na questão diz que se essa matriz A for igual a uma matriz identidade de ordem 2, qual vai ser o valor de x? Bom, primeiramente, uma matriz identidade, ela diz o quê? Que a sua diagonal principal, todos os elementos vão ter valor de 1 e o resto vai ter o valor de 0. Como é uma de ordem 2, é só 1, 1, 0, 0. Aí, igualando as duas aqui tá? A gente pode perceber o quê? Que esses três valores aqui, ó, x ao quadrado menos 7x mais 13, e tanto x ao quadrado menos 3x menos 4, vai coincidir com o 1 e o 0 da matriz identidade. Ou seja, dá pra gente fazer uma relação de igualdade entre ambas. Que dessa relação dá pra gente tirar duas equações. X ao quadrado menos 7x mais 13 igual a 1. E x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Resolvendo as duas, achando o delta, fazendo Bhaskara, vamos achar na primeira situação, em que x1 vai ser igual a 4 e x2 vai ser igual a 3. Na segunda equação, fazendo o mesmo processo, a gente vai achar que x1 é igual a 4 e x2 é igual a menos 1. Como tem o valor de 4 tanto na primeira quanto na segunda equação, é esse valor que a gente vai escolher, porque os outros dois valores não batem, portanto, eles não são possíveis. Então, o valor de x, no caso das duas questões aqui, no caso da matriz aqui, vai ser igual a 4. Página 241, questão número 7, letra E. A questão número 7, ela nos dá três matrizes. A matriz A, que é 2, 1, menos 3, 4, 2 e 0. Ela nos dá uma matriz B, só que nessa letra não é importante. E ela nos dá uma matriz C, que é 4, menos 1, 2, 3, 1 e 5. Nessa questão ela pede para a gente fazer 3 vezes A mais 2 vezes C transposto. E o que é transpor uma matriz? Primeiramente, se a gente fosse fazer essa soma, normalmente não daria para fazer, porque elas têm que ter o mesmo número de linhas e de colunas. Aqui, ó. O número de linhas e colunas de A e C são diferentes. Então, como a gente transpõe? A gente pega todas as linhas e a gente transforma em colunas aqui. 4 menos 1, 4 menos 1, 2 e 3, 2 e 3, 1 e 5, 1 e 5. Aí agora, tanto A quanto C têm o mesmo número de linhas, 2 linhas e 3 colunas. E agora é só fazer a multiplicação de cada uma e somar as duas. Aí aqui a gente vai fazer 3A, aí o 3 vai multiplicar cada elemento da matriz. Então, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 3 vezes menos 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 2, 6 e 3 vezes 0, 0. E na C também, vai ser 2 vezes C. 2 vezes 4, 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2 vezes menos 1, 2 vezes 3, 2 vezes 5, dando 8, 4, 2, menos 2, 6 e 10. Aí agora falta a gente fazer a soma. Mas como é que a gente faz essa soma? A gente vai somar cada elemento que esteja na mesma posição, só que em sua respectiva matriz. Aí a gente aqui tem os elementos que eu nomeei de A na matriz A e C na matriz C. Aí a posição vai ser indicada aqui, ó, 1, 1, que significa o quê? Linha 1, coluna 1, aí 1, 2, linha 1, coluna 2, e assim por diante. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. E a mesma coisa na matriz C. 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Aí a gente vai somar os elementos que estiverem na mesma posição, ou seja, aqui, por exemplo, A1, 1, C1, 1, aqui, ó, A1, C1, A12, A12 não, A1, 2, C1, 2, A1, 3, C1, 3 e assim por diante. Somando cada um, aqui, ó, 6 mais 8, 14. 3 mais 4, 7, menos 9 com 2, menos 7, 12 menos 2, 10, 6 mais 6, 10 e 0 mais 10, 10. Então, a solução de 3 vezes A mais 2 vezes C transposto é essa matriz de 14, 7, menos 7, 10, 12 e 10. E aí galera, hoje eu vou fazer o exercício da página 242, exercício número 8, em que a questão fala: determine a matriz Y tal o quê? Y menos 1, 2, 0, 9 menos 1, 4.
351, que é igual a 351, 2 menos 3 e 0. Vamos lá, então. Eu comecei aqui resolvendo, para vocês verem. Né? Já montei a equação aqui, já botei ela aqui. E temos que isolar o y. Então, como aqui a matriz está negativa, vamos passar positivo. Então, ficaria y é igual a 1, 2, 0, 9 menos 1, 4, mais 3, 5, 1, 2 menos 3 e 0. Então, somando 1 mais 3, 4, 9 mais 2, 11, 2 mais 5, 7, menos 1 mais menos 3, menos 4, 0 mais 1, 1, 4 mais 0, 4. Então, a gente determinou a matriz y. Valeu, galera. Olá, galera. Como é que estão vocês? Vou fazer mais um exercício da página 242, exercício número 15, em qual ele fala: determine a matriz x tal que x vezes 1, 0, 2, 3 é igual a 2, 3, 14, 9. Eu botei nesse papel aqui para vocês visualizarem melhor, né? A equação aqui da matriz multiplicação. A gente enumera a matriz, quando é multiplicação, assim: A é igual a linha 1, coluna 1. A, linha 1, coluna 2. A, segunda linha, coluna 1. A, segunda linha, coluna 2. Que é igual a 1, 0, 2, 3, igual a 2, 3, 14, 9. Aí, vamos ver se eu consigo explicar para vocês aqui, ó. O A1 é igual ao quê? É igual a 2. A1 mais B vezes 0 é igual a 2. A1 mais 0 é igual a 2. Então, 2 mais 0 é igual a 2. Então, A1 é 2. Beleza. Aí, como a gente já sabe o A1, a gente multiplica. 2, né? A1, 1, mais 3, A1, 2, que é igual a 14. Eu peguei essa linha aqui e a segunda coluna. Vamos lá. Então, ficaria 2 vezes 12, que a gente já sabe o que é o A1, mais 3 vezes A1, 2 é igual a 14. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, A1, 2 é igual a 14. 3A1, 2 é igual a 14 menos 4, que a gente passou para o outro lado. Vamos estar somando. Agora a gente passa para o negativo. Então, fica 10. 14 menos 4. Então, 3A1, 2 é igual a 10. A1, 2 é igual a 10 terços. Então, a gente já sabe o A1 e o A1, 2. Beleza. Vamos para o A2, 1. O A2, 1 vezes 1 mais A1, 2 vezes 0 é igual a 3. Então, a gente sabe que A2, 1 vezes 1 mais 0 é igual a 3. Então, A1, 2, 1 vezes 1 é o próprio número. Mais 0 não interfere em nada. Então, se a gente sabe que a igualdade é igual a 3, então fica 3 vezes 1 igual a 3. Então, a gente sabe que o A2, 1 é igual a 3. E agora o último, para a gente achar o A2, 2. A gente sabe que o A2, 1 é igual a 3. Então, a gente faz o seguinte: A2, né? Vezes A2, 1 mais 3 vezes A2, 2. Que é igual a 9. Então, 2 vezes 3, 6. Mais 3A2, 2 é igual a 9. 3A2, 2 é igual a 9 menos 6. A gente passou de novo subtraindo, porque estava do outro lado da equação. Então, ficaria 3A2, 2 é igual a 3. Então, A2, 2 é igual a 1. Então, a matriz, aqui, ó, x é igual a 2, 3, 10 terços, 1. Né? O A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Vezes 1, 0, 2, 3 é igual a 2, 3, 14, 9. Valeu, galera. Bom, então vamos à resolução do exercício 4 da página 232. O exercício diz o seguinte: sendo I 2, com esse 2 abaixo, a matriz identidade de ordem 2 determine o número real x tal que... Aí ele me dá a matriz x ao quadrado menos 15, 0, 0 e x menos 3 igual a I com 2 abaixo. A primeira coisa que eu vou fazer é traçar a diagonal principal e traçar a diagonal secundária. De acordo com a propriedade de uma matriz identidade, ela diz o seguinte:
a matriz I e qualquer matriz quadrada cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os demais elementos são iguais a 0, são chamadas de matriz identidade. Ou seja, a diagonal principal ela é igual a 1 e a diagonal secundária é igual a 0. Para eu resolver e encontrar o valor de x, basta eu igualar os valores da diagonal principal ao valor 1. Então, eu peguei aqui o x ao quadrado menos 15, igualei a 1, e ficou x ao quadrado igual a 1 mais 15, porque eu passei o 15 negativo somando, e extraí a raiz dos dois lados, e encontrei x igual a 4. Fiz o mesmo com x menos 3, e passei o 3 somando com 1, e ficou x igual a 4. Sendo assim, a resposta de x é 4. Página 235, exercício 11. Determine as matrizes x e y tais que x mais y é igual a 0, 1, menos 6, 4, e x menos y é igual a 2, menos 7, 4 e 6. Vamos fazer esses sistemas para poder resolver essas matrizes. O primeiro sistema vai ser x1 mais y1, que vai ser igual a 0, e x1 menos y1, que vai ser igual a 2. Resolvendo a primeira equação, nós temos que x1 vai ser igual a menos y, e substituindo isso daqui na segunda equação, nós temos que menos y1 vai ser igual a 2. Ou seja, menos 2y1 vai ser igual a 2. Y vai ser igual a menos 1. Substituindo esse y nessa equaçãozinha aqui, nós temos que x é igual a 1. No segundo sistema, nós vamos ter que x2 mais y2 é igual a 1 e x2 menos y2 é igual a menos 7. Resolvendo a primeira equação, nós temos que x2 é igual a 1 menos y2, e substituindo isso na segunda equação, nós temos que 1 menos y2 é igual a menos 7. Menos 2, y2 vai ser igual a 8, e y2 vai ser igual a 4. Substituindo isso nessa equaçãozinha aqui, nós vamos ter que x é igual a menos 3. Na terceira equação, nós temos x3 mais y3 igual a menos 6, e x3 menos y3 igual a 4. Resolvendo a primeira equação, nós temos que x3 é igual a menos 6 menos y3. E substituindo isso na segunda equação, nós temos que menos 6 menos y3 é igual a 4. Menos 6 é igual a menos 2y3, que é igual a 4. E y3 é igual a menos 5. Esse menos 5 nós vamos substituir nessa equação aqui, e nós temos que x3 é igual a menos 1. No quarto sistema, nós temos que x4 mais y4 é igual a 4, e x4 menos y4 é igual a 6. Bom, resolvendo a primeira equação, nós temos que x4 é igual a 4 menos y4. Substituindo isso na segunda equação, nós temos que 4 menos y4 é igual a 6. Menos 2y4 é igual a 2. E y4 é igual a menos 1. Substituindo isso nessa equaçãozinha aqui, nós temos que x é igual a 5. Bom, nós temos as seguintes matrizes, né? X é igual a x1, x2, x3, x4, e y é igual a y1, y2, y3 e y4. Juntando todos os resultados, nós temos que x é igual a 1, menos 3, menos 1 e 5, e y é igual a menos 1, 4, menos 5 e 1.
Página 244, exercício 33. Uma fábrica produz dois tipos de peça, P1 e P2. Essas peças são vendidas a duas empresas, E1 e E2. O lucro obtido pela fábrica com a venda de cada peça, P1, é R$ 3,00 e cada peça, P2, R$ 2,00. A matriz abaixo fornece a quantidade de peça P1 e P2 vendidas a cada uma das empresas E1 e E2 no mês de novembro. A matriz XY, em que X e Y representam os lucros em real obtidos pela fábrica no referido mês, com a venda das peças às empresas E1 e E2, respectivamente, é: alternativa A, 35 e 20, alternativa B, 90 e 48, alternativa C, 76 e 69, alternativa D, 84 e 61, e alternativa E, 28 e 27. O enunciado diz que o lucro obtido com as peças 1 é de R$ 3,00 cada peça, e o lucro obtido com as peças 2 é de R$ 2,00 cada peça. Ou seja, nós vamos ter que multiplicar 20 por 3 e 15 por 3, 8 por 2 e 12 por 2. Fazendo as multiplicações, nós temos que 20 vezes 3 é igual a 60, 15 vezes 3 é igual a 45, 8 vezes 2 é igual a 16 e 12 vezes 2 é igual a 24. Para descobrirmos qual o lucro que a fábrica tem vendendo essas peças para as empresas, nós vamos ter que somar o lucro que a empresa 1 teve vendendo tudo isso e o lucro que teve vendendo isso daqui. Ou seja, nós vamos ter que somar 60 com 16, que é referente à empresa 1, e 45 com 24, que é referente à empresa 2. Com as somas, nós temos que 60 mais 16 é igual a 76, e 45 mais 24 é igual a 69. Ou seja, a resposta é a letra C.